Meus amigos e amigas, que felicidade! Você está no Brasil de plantão. Eu sou Heleno Coleto e aqui todos os dias, ou quase todos os dias, eu faço vídeos falando de política. Eu tento te deixar o melhor informado possível, ou melhor, eu te informo o melhor que posso. Então, desde já eu te convido a se inscrever no nosso canal, conhecer os nossos outros vídeos e ficar literalmente inteirado ou inteirada dos bastidores da política nacional, uma vez que o Brasil está num caldeirão borbulhante, cheio de informações verdadeiras e de informações falsas. Então se inscreve no nosso canal, estamos chegando aos 20 mil inscritos em menos de 60 dias. Isso é bom demais. Gente, é o seguinte, há uma revolta geral na direita e na centro-direita no Brasil, e principalmente depois do último sábado com a prisão do general da reserva Walter Braga Neto, general golpista, porque o golpismo está no DNA do povo brasileiro, da grande maioria das pessoas aqui no Brasil que aderiram o golpe de 2016, quando a presidenta Dilma Rousseff foi deposta, ou a presidente, aportuguesando a pronúncia, foi deposta através de um golpe de Estado articulado pelos Estados Unidos. E nós sabemos muito bem onde esse golpe deu, o final desse golpe, para onde o Brasil foi. Acabou caindo em 2018 nas mãos do Bolsonaro e do bolsonarismo, que tentou tomar o Brasil em 8 de janeiro de 2023 na mão grande. Aí sim tentaram dar um golpe armado. Isso seria o pior de todos os cenários já vivido no Brasil. Ah, mas o golpe não aconteceu, é isso que eles estão alegando agora. Ainda bem que o golpe não aconteceu. Se o Bolsonaro tivesse 5% a mais de inteligência... Ah, Heleno, mas você... Claro que os reacionários irão me perguntar, Heleno, mas você acha o Bolsonaro burro? Não, eu não acho o Bolsonaro burro. Eu sei que você também acha que o Bolsonaro é muito burro. É burro feito uma anta, é burro feito uma porta. Pobre do animal, quando eu me refiro à anta, o pobre animal não merece tão pouco. O meu querido José Fernandes, do Portal do José, ele compara alguns bolsonaristas às lontras. As lontras são animais aquáticos que não fazem mal para ninguém, mas fazem um barulho tremendo quando estão estressados. Faz barulho, joga água, mergulha molhando as pessoas, enfim, que estão em volta do ambiente que esses animaizinhos vivem. São inofensivos, mas fazem muita bagunça, muito barulho. E assim eu comparo. Os bolsonaristas nas redes sociais estão apavorados, estão desesperados. Por quê? Porque agora eles sabem que atentar contra a democracia, como eles atentaram, tentando dar um golpe de Estado, pedindo para as Forças Armadas entrarem no cenário político do Brasil, tomar o Brasil na mão grande, usando o artigo 142 e 122, que remete a golpe de Estado. Eles não contavam com Alexandre de Moraes, com Gilmar Mendes, com o Zanin Martins. Agora temos o Flávio Dino. Na época, o Lewandowski ainda era ministro, e tudo que eles não poderiam fazer, eles fizeram. E agora precisam arcar com as consequências graves, porque a Constituição Federal, no seu artigo 5º, está dizendo assim, que caracteriza-se crime inafiançável e imprescritível atentar contra a Constituição Federal, ou seja, a Constituição Federal sendo a mãe de todas as leis e de todas as normas. Repito aqui, a Constituição Federal, ela é para
normar, ela norma todas as leis. Todas as leis nascem e saem da Constituição Federal, coisa que o Bolsonaro lá atrás falava o tempo inteiro, que iria jogar dentro das 4 linhas da Constituição Federal, quer dizer, remetendo ele a um sujeito incauto ou inculto que nunca leu a Constituição Federal. Se bem que em entrevistas por aí, para os canais de direita e de centro-direita, o Bolsonaro dizia em alto e bom som que a Constituição Federal ele lia, era o seu livro de banheiro, ou seja, quando ele estava, vou usar esse termo, quando ele estava cagando, defecando, ele lia, ele tirava um tempinho para ler a Constituição Federal. Uma pessoa abissal, abjeta, uma pessoa asquerosa, mas aquela coisa foi presidente da República e foi colocada através do voto popular das urnas eletrônicas, coisa que logo depois que ele entrou na presidência da República, ele ignorou as urnas eletrônicas e dizendo que não confiava nas urnas eletrônicas, no processo eleitoral brasileiro que vem das urnas eletrônicas, sendo que outros países também já usam as urnas eletrônicas. Bolsonaro, negacionista como ele é, um canalha, um macaco-tião ou um elefante em uma loja de porcelana, ele fez tudo que não podia fazer. Ele conseguiu contaminar muitas pessoas, inclusive pessoas sérias, ou que eu julgava ser pessoas sérias dentro das Forças Armadas. Mas nós sabemos muito bem o histórico das Forças Armadas no Brasil está cheia, as Forças Armadas está cheia de pessoas golpistas, de generais golpistas, de capitães golpistas. A Marinha e a Aeronáutica também, ainda bem que não aderiram ao golpe de 8 de janeiro. Agora eles estão desesperados, o Braga Neto irá continuar preso, as investigações continuam e, por incrível que pareça, o Bolsonaro ele não deve ser preso tão já. Eu acredito que o Alexandre de Moraes ele irá conduzir o processo para mais na frente, depois de que o Bolsonaro estiver bastante desgastado, como já está, mas ele quer desgastar mais o Bolsonaro para que não corra risco de acontecer nenhum clamor público a ponto de acontecer uma rebelião diante os bolsonaristas, que ainda tem alguns ferrenhos, ainda tem alguns oligofrênicos que acham que o Bolsonaro é a melhor pessoa do mundo. Não, o Bolsonaro é um escroto, é um indecente, é uma pessoa que nunca respeitou ninguém, nem mesmo a Constituição Federal, talvez por achar que a saída para ele não ir para a cadeia era dar um golpe de Estado, porque ele cometeu o crime sabendo que estava cometendo o crime, o que é muito mais grave. O Braga Neto está preso, o Mauro Cid foi de muita valia para abrir a esgotosfera da política nacional e dos maus feitos que os bolsonaristas fizeram e que estão fazendo por aí. Tem muitos bolsonarentos por aí achando que irão ficar impunes, e isso não vai acontecer. E se você atentou contra a Constituição brasileira, você pode ter certeza de uma coisa, que uma hora ou outra a Polícia Federal irá bater na tua porta. Repito, atentar contra a Constituição Federal é um crime gravíssimo, muito grave. E o STF, para alguns políticos da direita e da centro-direita, do fascismo, eles veem uma ditadura no Brasil que deriva do STF, quando o STF só está fazendo o trabalho que lhe é atribuído, que é garantir a Constituição Federal. Tão simples quanto isso. Você está no Brasil de Plantão, eu sou Heleno Culeto, e sempre que possível eu vou postar vídeos aqui falando de política. Vou trazer um dado aqui
Ontem à noite eu estava vendo no portal do José Fernandes, um advogado, professor de direito, uma pessoa literalmente respeitada no meio jurídico. Ele falou que esteve num show aqui no Allianz Parque do Palmeiras, no estádio do Palmeiras, no último domingo, da Maria Bethânia e do Caetano Veloso. Show esse dividido em 3 sessões. Cada sessão 100 mil pessoas, 3 sessões 300 mil pessoas para assistirem o musical do Caetano Veloso e da Maria Bethânia. Imagino que coisa linda que é, e eu quero muito assistir esse musical também. Uma vez que eu moro em Sorocaba e culturalmente falando e desportivamente falando, Sorocaba é uma cidade muito pobre, apesar de ter o São Bento como o maior time daqui da região. Sorocaba é uma cidade muito pobre neste quesito. Eu tenho um filho que joga na base do São Bento e mesmo assim eu sinto que a cidade, por ser um potencial, um grande polo industrial que tem mais de 1 milhão de habitantes, uma cidade linda, maravilhosa, até te convido a conhecer a cidade, é uma cidade muito pobre nesses 2 sentidos. Desportivamente falando e culturalmente falando, é uma cidade literalmente pobre. E o José Fernandes falou que ouviu um barulho lá nas arquibancadas do show da Maria Bethânia e do Caetano Veloso, e quando ele olhou de um lado, quem que estava lá? Alexandre de Moraes. E puxaram um coro, as pessoas gritando: sem anistia, sem anistia. Isso quer dizer o quê? Que o Alexandre de Moraes tem apoio de grande parte da população brasileira. O Alexandre de Moraes está fazendo um trabalho brilhante no STF, um trabalho de muito respeito, digno do cargo que ele exerce lá. Ele que é o principal guardião da Constituição Federal. Os outros ministros também, mas o golpe de 8 de janeiro não aconteceu por conta da sapiência do presidente Lula, que está muito bem de saúde, obrigado, e o Alexandre de Moraes, que jogou a responsabilidade para ele e falou: aqui não vai ter golpe, e os golpistas serão julgados e punidos. E muitos já foram condenados. A média das penas varia muito, entre 7 a 17 anos e meio de grampo de chilindró. Se inscreve no canal, curta, compartilha os nossos vídeos e a gente volta.